Bom dia. Bom dia, pessoal. Aqui é a Anne. Deixa eu verificar aqui. Ouvindo, ok. Muito obrigada pelas respostas. O Rodrigo de Hortolândia, o Quirino, o Guilherme. Perfeito. Cláudio, Felipe, Falcão, Joanita, Quirino de novo, Paulo. Obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer o pessoal da Microsoft. Estarão conosco o Ian, o Fernando e o Rafael, nos dando essas informações sobre a utilização do Microsoft Teams. Queria agradecê-los pela disponibilidade e a vocês que participaram conosco. Então, essa ferramenta que vocês utilizaram para enviar para a gente esse teste de áudio é a mesma ferramenta onde vocês poderão interagir conosco durante essas 2 horas aí. Fernando, agora é contigo. Opa! Bom, tudo bem, gente? Bem-vindos aí ao nosso workshop sobre o Microsoft Teams. A gente vai fazer uma imersão aqui no programa, mostrar algumas ferramentas que podem te ajudar no dia a dia, né? Te ajudar em reuniões, em compartilhamento de arquivos, em edição simultânea de arquivos até. Então, eu vou mostrar algumas funcionalidades aí que podem, com certeza, ajudar no dia a dia do trabalho de vocês, beleza? Então, a ideia aqui, só para vocês terem uma noção, né, de uma agenda rápida, a gente vai começar fazendo uma introdução, então, sobre o Microsoft Teams para educação, né, que é a versão que vocês usam, mas com enfoque no uso administrativo, tá? Então, eu vou mostrar algumas opções, vou mostrar tudo que o Teams apresenta para vocês, todas as opções de trabalho aqui em alguns breves slides, e depois eu vou fazer a imersão no programa mesmo, no Microsoft Teams. É importante falar, eu vou utilizar a versão via web, mas eu recomendo que todos utilizem o aplicativo instalável no computador, porque a experiência é mais completa, né? Então você tem algumas opções a mais no aplicativo instalável no computador, que eu vou mostrar para vocês, que você não consegue fazer via web. Então eu recomendo que vocês instalem e utilizem no computador. Eu vou utilizar via web porque eu estou nas minhas contas demonstrativas e o meu aplicativo instalado no computador estou usando para fazer essa interação com vocês. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar com o Teams. Meu nome é Fernando, então eu sou professor da Microsoft. Minha parte é meio que fazer essas pontes pedagógicas entre os serviços, as ferramentas Microsoft para a educação, pensando na aplicação delas na ponta, tanto em sala de aula, quanto pensando no uso administrativo da ferramenta, tá? Então esse é meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida depois, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo, beleza? Então, o Microsoft Teams para educação, o Microsoft Teams ele é um hub que ele é focado para o trabalho em equipe, né? Então, dentro desse hub, a gente tem várias funcionalidades aí que estão presentes no nosso dia a dia. Então, um bate-papo rápido com algum colega de organização, compartilhamento de arquivos e edição simultânea de arquivos, né? Então, 2, 3, 4, 5 pessoas trabalhando no mesmo arquivo de uma vez só. Anotações, é possível criar um OneNote para, por exemplo, um grupo, uma equipe. Então, um OneNote focado em trabalho administrativo. É possível fazer reuniões remotas, e reuniões remotas também entendam por aulas remotas. É possível agendar encontros remotos via vídeo, igual esse que a gente está fazendo aqui. É possível gravar essas reuniões, essas aulas remotas. Pensando aí no uso educativo, a gente tem uma funcionalidade chamada tarefas.
né, que é voltada justo para a classe, para a sala de aula virtual. Então é possível também compartilhar vídeos, e é possível também utilizar aplicativos e até mesmo aplicativos terceiros. Então, por exemplo, se vocês já estão acostumados a utilizar algum gerenciador de projeto ou algum outro aplicativo que não seja Microsoft, várias empresas estão desenvolvendo seus aplicativos para trabalhar junto do Microsoft Teams. Então, como exemplo, a gente tem lá o Trello, a gente tem vários aplicativos terceiros que eu vou dar uma passada com vocês depois, que já são desenvolvidos para trabalhar dentro do Microsoft Teams, beleza? Então, o Teams ele é gratuito, tá? Ele está disponível em desktop, tanto no Windows 7 superior ou superior, quanto no OS X 10.10 ou superior. Disponível em tablets, Android ou iPad, disponível em smartphones, iPhone ou Android, e nos principais browsers que nós utilizamos, né? Então, Microsoft Edge Chromium, Google Chrome, Firefox, Safari, então os principais browsers aí. Vale notar também que quem utiliza Linux, ele também funciona muito bem no Linux, tá? Falta colocar aqui, mas acho que é sempre válido, sempre ter algum usuário de Linux, então pode ficar tranquilo também que ele funciona muito bem, tá? Então, o Microsoft Teams ele é um hub que mantém todos conectados e apresenta um ambiente muito propício para ensino e aprendizagem, com as suas ferramentas voltadas para a educação, mas também um ambiente muito propício para desenvolvimento profissional, ou seja, ele coloca todo mundo da mesma organização em contato e possibilita que essas pessoas façam uma troca constante de experiências, de arquivos. Fazendo isso, ele propicia um ambiente muito interessante para criar uma cultura de colaboração, já que todo mundo trabalha integrado, todo mundo consegue trabalhar de uma maneira dinâmica e simultânea, né? Isso propicia um ambiente muito interessante para pesquisa, por exemplo, para o desenvolvimento de novos projetos, e um ambiente muito propício para a coordenação, tanto administrativa quanto pedagógica, né? Pensando aí numa instituição de ensino e aprendizagem, como o Instituto Federal, é muito válido para a coordenação de pessoas, coordenação de arquivos, gestão de arquivos. Então, é um aplicativo uma ferramenta que mantém tudo isso conectado, né? Então, o que a gente tem no Microsoft Teams para educação, né? A gente tem aí algumas funcionalidades muito interessantes. Então, a gente consegue fazer chamadas rápidas, a gente consegue trabalhar com chat, então um bate-papo direto aí entre os membros da organização. A gente consegue criar equipes, então equipes específicas, provavelmente vocês funcionam via departamentos, né? Compartimentalizado, então você pode criar equipes que tratam do mesmo assunto, pensando em um trabalho administrativo, e isso é muito interessante porque organiza muito bem o trabalho, né? A gente conta com os principais aplicações Microsoft, então Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, o SharePoint, que é a nuvem compartilhada da organização. Então, o que eu subo, o que eu faço upload no Microsoft Teams de algum arquivo, ele fica alocado no SharePoint. Consigo trabalhar com inteligência de dados, com Power BI, consigo utilizar o Microsoft Stream, então toda reunião gravada ela já sobe direto no Microsoft Stream. Consigo trabalhar muito bem integrado com o Microsoft Planner, que é uma ferramenta de gerenciamento de projetos aí. Então é uma ferramenta muito legal que eu posso dar uma pincelada para vocês também. E consigo trabalhar muito bem integrado também com o Microsoft Forms, que é uma ferramenta de questionário, uma ferramenta para fazer levantamento, formulários. Então, uma ferramenta muito interessante nesse sentido. Consigo também trabalhar com aplicativos terceiros. Então, algumas instituições que trabalham com LMS próprios, tipo Moodle, Canvas, Blackboard, consigo integrar essas ferramentas ao Microsoft Teams. E eu tenho funcionalidades voltadas específicas aí para a educação. Então, eu tenho o OneNote Class,
que é um caderno virtual criado para uma classe, para uma sala de aula virtual. Tá? Eu tenho a função de tarefas, que você só consegue utilizar voltada para a classe mesmo, e tem o Flipgrid, que é uma ferramenta bastante utilizada em educação. Tá? Estou mostrando o que tem, mas a gente vai dar um enfoque no uso administrativo, no uso de um trabalho interno. Tá? A gente não vai ter um enfoque nessa relação ensino-aprendizagem do professor na sala de aula, beleza? Então, o Teams é o aplicativo que cresce mais rápido na história da Microsoft, né? Já são mais de 500 mil empresas utilizando o Teams. Ele tem um suporte aí para 53 idiomas e tem mais de 44 milhões de usuários ativos por dia. Né? E esse número só cresce visto o cenário que estamos vivendo hoje. Então, provavelmente esse número aí já é muito maior, tá? Então, aqui foi só para mostrar para vocês algumas funcionalidades, mostrar o que é o Microsoft Teams, tá? E aí eu vou entrar aqui para vocês, essa é a cara inicial do Microsoft Teams, tá? Esse é o Microsoft Teams via web. Então, ele já começa com as equipes que a gente tem, que a gente está inserido ou que a gente criou, tá? Essa equipe aqui, essas equipes aqui, todas são classes, tá? Eu vou criar com vocês aqui uma equipe mesmo voltada para o trabalho administrativo, beleza? Antes de eu focar na equipe, eu vou mostrar algumas outras opções que a gente tem aqui no Microsoft Teams. Então, a primeira delas que a gente tem é como se fosse, um feed de atividades, né? Então, é como se fosse aquele botão de notificação da rede social que a gente utiliza, tá? Então, esse feed de atividades, ele vai concentrar todas as atividades que acontecem dentro das equipes que você está inserido, se alguém colocou um canal, se alguém compartilhou um arquivo, você vai ser notificado aqui. Caso alguém, por exemplo, fez uma menção ao seu nome, alguma postagem, vai aparecer aqui para você, tá? Então, esse é o nosso botão principal aqui, esse é nosso feed de notificação. A gente tem aqui também o chat, onde você pode conversar direto com pessoas da sua organização. Então, por exemplo, eu posso digitar o nome de uma pessoa aqui, que eu vou digitar o nome de uma conta demonstrativa. Aqui, José Lucas. Então, eu posso digitar uma mensagem para ele. E aí, ter uma conversa direta com as pessoas aqui no caso, tá? Deixa eu mudar o teclado aqui para português. Então, e aí dentro desse chat eu consigo ter várias opções de compartilhamento, né? Então, por exemplo, no chat eu consigo definir a importância dessa mensagem que eu estou mandando para o meu destinatário. Então, é uma mensagem padrão, né? Eu estou puxando conversa para iniciar um outro assunto. Pode ser uma mensagem importante. Então, uma mensagem importante ele vai ser notificado de uma maneira diferente, vai aparecer esse sinal de importante, o sinal de exclamação. Mensagem importante. E aí eu mando para ele, é dessa maneira que aparece a mensagem. Eu estou com uma outra conta demonstrativa logada aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então essa é a conta como se fosse do destinatário, tá? Eu vou mudar a configuração dela para deixar o fundo escuro, para vocês identificarem as diferenças. E aí entrando no chat aqui, ó, ele já recebeu as mensagens que eu mandei. Então eu acabei de mandar olá, tudo bem? Mandei uma mensagem importante para ele, aparece como uma exclamação. Então é uma mensagem que chama atenção, tá? Voltando aqui para a conta principal que eu estou, é possível também mandar uma mensagem caso você esteja com um assunto muito urgente, você consegue identificar a mensagem como urgente, tá? E essa mensagem ela vai notificar o seu destinatário. Então, a cada 2 minutos, durante 20 minutos, ele vai ser notificado que existe uma mensagem para ele. Caso exista algum assunto muito importante que você deseja falar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui mensagem urgente. Bem criativo aqui, tá, gente? E aí, dentro dessa mensagem, você pode ter a opção de formatar. Então, você clica nessa caixa de formatação e aí vão abrir várias opções de formatação, muito semelhante ao que a gente tem no Microsoft Word já.
tá? Então eu tenho opções de, por exemplo, inserir um trecho de código, inserir tabela, inserir uma régua, tem opções de negrito, itálico, sublinhado, tá? Então eu consigo deixar a mensagem em negrito aqui, consigo realçar o texto, mudar a cor da fonte, o tamanho, então eu consigo deixar maior, menor, então tem um pequeno, médio e grande, tá? Deixa eu colocar grande aqui. Eu consigo deixar grande, consigo limpar a formatação do texto, caso eu queira reiniciar, trabalhar recuo, colocar em itens, fazer uma citação, consigo inserir um link nessa mensagem. Então, eu tenho várias opções de formatação de texto aqui dentro, tá? Então, por exemplo, coloco enviar, e aí minha outra conta lá, ela recebe. Então já aparece aqui o pop-up da mensagem, tá? Eu consigo visualizar então que é uma mensagem urgente aqui. Fui notificado lá no meu feed aqui também, ó, chat com o Fernando, mensagem urgente. Então ele notifica no chat e no feed de atividades, tá? Então, voltando aqui, eu tenho mais várias outras opções de compartilhamento aqui, né? Então eu tenho a opção de anexar um arquivo. Então eu consigo tanto anexar um arquivo, carregar esse arquivo do meu computador. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, escolher um arquivo do meu computador que eu tenho. Então, por exemplo, esse Sinopse aqui, é um docx de teste, tá? E aí, junto desse arquivo, eu consigo anexar algumas coisas de interação, consigo deixar a mensagem mais leve, por exemplo. Posso utilizar um emoji, por exemplo. Né? Posso colocar um GIF na minha mensagem, né? São coisas para deixar a mensagem às vezes mais leve, mais engraçada, momentos tensos que a gente tem vivido aí, né? Então a gente consegue colocar um tom de humor aí na mensagem que a gente tá mandando, né? Então um gifzinho, e aí eu envio, a pessoa recebe lá o arquivo com emoji, com um gif, tá? Então, só para vocês terem uma noção de como é recebida essa mensagem, tá? Então, se ele clica nesse arquivo, nesse doc que eu mandei, então se for um doc, um PowerPoint, um Excel, ele já abre dentro do Teams para mim. Então, esse é uma ferramenta, né, uma funcionalidade muito interessante dentro do Teams. Então, que ele abre um Word, um Excel, um PowerPoint dentro do Teams e eu consigo trabalhar dentro do Teams esse arquivo que eu recebi ou esse arquivo que eu estou subindo. Consigo trabalhar de maneira simultânea, inclusive, se as duas pessoas entrarem. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Então, voltando aqui, consigo ter algumas opções bem interessantes de compartilhamento aqui. Por exemplo, se eu estou falando com uma pessoa, eu quero agendar uma reunião com essa pessoa específica. Então, deixa eu voltar aqui no botão para vocês olharem melhor. Tenho essa opção de calendário, agendar uma reunião. Então, posso clicar nessa opção e aí eu consigo vir nessa opção de agendamento de reunião. Vou tomar uma água aqui, tá, gente? Então, consigo vir nessa opção de agendamento de reunião, tá? Nessa opção, então, eu consigo adicionar um título para essa minha reunião, tá? Então, por exemplo, alinhamento de projeto, coisa bem criativa aqui, né? Alinhamento de projetos. Então, o convidado, ele já vai para a pessoa que eu estou falando no chat, tá? Consigo aqui determinar a data dessa reunião, vamos supor que a gente vai fazer uma reunião, então, amanhã, e eu consigo colocar aqui o horário. Então, vamos supor que é das 10 às 11h30, beleza? Então, ele até dá umas outras sugestões de horário, caso tenha conflito. Então, tem uma ferramenta bem interessante. E aí eu consigo colocar detalhes da reunião e eu tenho aquele editor de texto igual eu tenho no chat, tá? Então, reunião sobre projeto X estamos desenvolvendo, beleza? Então, consigo deixar em negrito, consigo aumentar o tamanho dessa palavra, então tem várias opções aí. E aí eu dou enviar. Então, quando eu envio, quando eu agendo essa reunião, tanto eu quanto a pessoa que eu estou agendando a reunião,
vai estar sinalizada essa reunião no nosso calendário, que é essa funcionalidade que a gente tem aqui na barra esquerda do Microsoft Teams, tá? Então, olha que interessante. Eu coloquei aqui alinhamento de projetos, já está aparecendo na minha agenda e também aparece na agenda da pessoa que eu convidei para a reunião. Então, se eu venho aqui no calendário da pessoa, vai carregar aqui para ela também a reunião que eu agendei, tá? A pessoa está como convidado, ainda não carregou, mas carrega para ela e vai aparecer aqui, sexta-feira, das 10 às 11h30, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Tem aqui, ó, alinhamento de projetos. Eu clico aqui e vai ter opção para eu ingressar em reunião do Microsoft Teams. Eu consigo vir aqui ingressar. Beleza? Se eu dou ingressar, eu entro na sala de reunião. E aí eu consigo ingressar na sala de reunião. Então, pensando que eu estou chamando uma reunião com uma pessoa específica da minha organização, direto lá no chat, tá? Depois eu vou mostrar como fazer isso pensando na equipe, beleza? Então eu tenho mais algumas outras opções de compartilhamento. Posso, por exemplo, compartilhar um vídeo direto do Microsoft Stream. Microsoft Stream é a plataforma de vídeos da Microsoft, tá? Então, toda reunião que eu gravar aqui, toda interação que eu gravar aqui, ele já sobe direto para o Microsoft Stream. Depois eu posso mostrar um pouquinho para vocês a cara do Stream, então como vocês fazem a gestão desses vídeos também, beleza? Caso alguém não possa comparecer na reunião e aí vocês decidam gravar, é uma ferramenta muito útil. Também é uma ferramenta muito útil pensando na acessibilidade. Quando eu subo no Microsoft Stream, ele me gera um transcript desse vídeo, e esse transcript ele transforma em texto tudo que foi falado na reunião, e depois ele gera um closed caption, ele gera uma legenda da reunião, tá? Então, é uma ferramenta muito útil pensando na acessibilidade. Então, nesses tempos remotos, para quem tem alguma deficiência auditiva, gravar e gerar uma legenda para esse vídeo, para essa interação, para essa reunião, eu acho que é o mínimo que a gente possa fazer, né, para tornar o que a gente tem feito à distância acessível a todos, né? Então a gente tem aí também uma opção de compartilhamento de vídeos direto do YouTube. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma palestra bem interessante do TED. Então tem uma palestra aqui deixa eu ver se eu acho. Tem uma palestra do Bill Gates falando sobre uma futura pandemia bem interessante. Não sei se é essa aqui, mas enfim, vamos pensar que seja esse aqui. Então, estou mandando aí um vídeo direto do YouTube para a pessoa, tá? Então, uma opção de compartilhamento interessante. Tem a opção de trabalhar com GitHub. Então, se eu quero se eu estou trabalhando com algum código, quero compartilhar com a pessoa, eu posso compartilhar diretamente do GitHub aqui. Então aqui está mostrando que eu preciso entrar no meu GitHub, eu preciso logar nele, mas assim que eu tiver logado, eu consigo compartilhar minhas publicações, minhas pastas no GitHub, beleza? Consigo, por exemplo, trabalhar com Trello e alguns outros aplicativos terceiros que eu posso mostrar mais para frente para vocês, tá? Então, essas são as opções que a gente tem de chat. Então, são opções bem interessantes aí para a gente fazer interação com pessoas da nossa organização. Existe a possibilidade também, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, de eu criar grupos no chat. Então, eu venho na canetinha aqui, digito o nome das pessoas que eu quero interagir. Então, vou interagir com o José, com o Lucas e com a Jennifer, por exemplo, tá? E aí eu posso dar um nome para esse grupo. Então vamos supor que é grupo do almoço. Então estou criando um grupo no chat para a gente sempre combinar horário para sair e tal. Então beleza, coloquei grupo do almoço com essas 3 pessoas. Então tudo que eu mandar aqui no chat, essas 3 pessoas recebem, como se fosse um grupo
um grupo de WhatsApp que a gente cria, então é um grupo no chat que a gente está criando, tá? Para, às vezes, eu quero tratar alguma coisa com mais de uma, duas pessoas que estão numa equipe minha do Teams, eu posso criar um grupo aqui direto no chat, tá bom? Então, chegando aqui, que a gente tem no Microsoft Teams, que é a criação de equipes, né? Então, provavelmente vocês estão com uso aí do Microsoft Teams para educação. E aí ele tem algumas coisinhas diferentes, né? E eu vou mostrar para vocês uma das principais coisas que a gente já nota de diferença na hora de criar a equipe. Então, quando a gente vem aqui, né, provavelmente, se vocês já tiverem alguma equipe criada, essa vai ser a tela de equipe de vocês, e aí vai ter um botão no canto superior direito, criar uma equipe, ou ingressar nela, você pode clicar nesse botão, e aí você vai ser jogado nessa tela aqui, tá? Então, quando a gente clica em criar equipe, no Microsoft Teams para Educação, como ele é uma ferramenta pensada para o ambiente de educação, para o ambiente, para uma instituição de ensino e aprendizagem, a gente já cai com uma opção aqui de criar 4 tipos diferentes de equipe, tá? Então, a primeira equipe que a gente tem a possibilidade de criar é uma classe, tá? Que é uma sala de aula virtual mesmo. Então, criando essa equipe classe, essa equipe ela tem um diferencial que ela consegue distinguir, então eu consigo colocar quem que é professor nessa classe e quem é aluno. E aí, professor e aluno tem funcionalidades diferentes dentro da equipe. Então, o professor consegue fazer a curadoria de material, consegue editar conteúdo, subir conteúdo, consegue criar canais. Já o aluno não, o aluno ele é um consumidor desse conteúdo que o professor está gerindo dentro da classe, tá? Então ele já tem um diferencial que é esse. E também tem a função tarefas, que é para designar trabalhos. Eu só consigo utilizar a função tarefa para a equipe classe, beleza? Eu tenho também a possibilidade de utilizar a equipe PLC, que é uma equipe de comunidade de aprendizagem profissional, ou seja, é um grupo de trabalho do professor. Então, tudo que eu tenho voltado na equipe aqui é pensando na interação entre professores. Então, por exemplo, eu criar um OneNote para essa equipe, o OneNote dessa equipe aqui, ele vai ser pensado na experiência educacional que os professores estão vivenciando. Então, os professores podem trocar entre si experiências educativas, podem trocar, por exemplo, o que eles estão vivendo de experiências de ensino, o que tem funcionado, o que não tem funcionado. É um ótimo grupo para esse cenário que a gente tem vivenciado, para professores trocarem experiências que estão sendo positivas ou experiências que não estão dando muito certo, tá? Quando eu crio um OneNote para essa equipe, todo esse OneNote ele é voltado pensando nessa interação entre professores, beleza? Aqui eu tenho a opção equipe, que aqui já é uma opção voltada para o trabalho administrativo mesmo, para o trabalho administrativo dentro do ambiente de uma instituição de educação, tá? Então, toda a equipe aqui é voltada pensando na execução desse trabalho administrativo. Quando eu crio o OneNote, o OneNote dessa equipe aqui, ele é pensado, eu vou ter um OneNote para o gestor, um OneNote para cada membro da equipe. Todo o OneNote é montado pensando na anotação de reunião, em compartilhamento de conteúdo de reunião, em gestão de projeto. Então, é uma equipe bem voltada para o trabalho administrativo e é essa equipe que a gente vai criar aqui hoje juntos, beleza? A gente também tem uma opção aqui de um grupo, de uma equipe chamada Outro. Então, essa equipe Outro é uma equipe direcionada para outras atividades que envolvem uma instituição de educação. Por exemplo, clubes, grupo de estudo, atividade pós-escola. São equipes que os alunos podem criar e autogerenciar. Então, por exemplo, se eu quero criar um centro acadêmico aqui, é possível criar uma atlética aqui para que os alunos possam se interagir nesse cenário que a gente tem vivido principalmente. Então, é possível criar nesse outro aqui, tá? Então, o que a gente vai criar aqui hoje é uma equipe mesmo. Então, eu clico em equipe e aí já aparece a tela para eu colocar o nome da equipe. Dá licença que eu vou beber uma água aqui, gente. Então, aparece para eu criar um nome da equipe.
tá? Então eu posso criar um nome, vou criar um nome aqui, teste IFSP. Posso colocar uma descrição para essa equipe, e essa descrição ela é opcional, mas é sempre válido colocar uma descrição para as equipes que você está criando, né? Então, eu vou colocar equipe montada para demonstração junto ao pessoal da IFSP, tá? E aí eu apareço como opção se essa equipe ela vai ser privada ou se essa equipe ela vai ser pública. Uma equipe pública, ela é uma equipe que fica aberta para todos ingressarem. Então, quando eu crio uma equipe pública aqui, todo mundo da minha organização pode entrar nessa equipe, pode ver o que está acontecendo, vai ter acesso às conversas, os arquivos compartilhados. Então, é uma equipe que todos podem entrar. A gente pode pensar em equipes assim, caso, por exemplo, e aí é uma sugestão, uma visão de cenário, caso, por exemplo, vocês vão criar uma equipe geral do Instituto Federal de São Paulo. Então, todo mundo que for do IF pode entrar nessa equipe aqui. Talvez pode ser uma equipe, por exemplo, para comunicados gerais para todos os IFs. E aí você cria uma equipe pública lá, IFSP, onde todos do IF podem entrar. Mas pensando para o trabalho administrativo, creio eu que fica mais organizado em equipes privadas, né? Onde você consegue departamentalizar essas equipes e consegue simular o cenário que vocês teriam, que vocês têm na vida real, né? Então, vamos criar uma equipe privada aqui, onde a gente vai adicionar alguns membros, beleza? Então, quando eu coloco a opção de uma equipe privada, eu dou um próximo aqui, e aí ele vai me dar a opção de eu adicionar pessoas a essa equipe privada, né? Então, vamos adicionar algumas pessoas aqui, tá? Então, quando as pessoas da organização já tiverem acesso, né, todo mundo acessar com a sua conta institucional, basta eu digitar o nome da pessoa que já vai aparecer aqui, tá? Então, vamos adicionar algumas pessoas para a gente interagir, fazer algumas coisas aqui, beleza? Rian. Vamos supor que essa seja a nossa equipe. Dou um adicionar aqui, então ele vai adicionar todo mundo. E aí eu tenho a opção se eu quero adicionar a pessoa como membro ou como proprietário dessa equipe. Como proprietário, eu tenho algumas opções de gestão dessa equipe. Então, por exemplo, eu tenho a opção de gerir lá o que as pessoas podem compartilhar ou não, se elas podem usar GIF ou não. Eu tenho algumas opções de política de privacidade que eu consigo formatar dentro dessa equipe como proprietário. Então, se eu quero passar a gestão da equipe para alguma pessoa, né, colocar a equipe como uma pessoa como gestora dessa equipe também, eu consigo fazer por aqui, tá? Então, membro, proprietário, se eu quero mudar, eu vou deixar todo mundo como membro, tá? Então, dou um fechar e aí já está criada a minha equipe, beleza? Então, essa é a cara geral de quando eu crio uma equipe. Então, eu tenho o meu canal geral, e aí eu vou entrar um pouquinho em canal com vocês, tá? Mas eu tenho o meu canal geral, que é um canal padrão de quando eu crio a equipe. Então, eu tenho uma guia aqui em cima com algumas opções principais, né? Primeiras, arquivos e bloco de anotações da equipe. Eu vou entrar com mais detalhes em cada uma dessas guias com vocês e na possibilidade de personalizar, adicionar uma guia aqui em cima, beleza? Bom, quando a gente tem um canal geral, tudo que eu digitar nesse canal, todo mundo da equipe vai receber. Então, posso digitar: olá, pessoal, bem-vindos à equipe Teste IFSP. Então, beleza, eu coloquei essa mensagem no canal geral, todo mundo vai responder, vai receber, tá? Então, só para colocar na visão de quem foi adicionado à equipe, eu vim em equipes aqui, então já está a equipe aqui, ó, teste IFSP.
no canal geral já recebeu a mensagem aqui, beleza? Essa pessoa aqui também pode interagir. Essa pessoa que foi adicionada pode, por exemplo, compartilhar arquivos. Ele está configurando aqui os arquivos. E aí eu tenho várias opções, tá? Eu consigo carregar do meu computador, carregar do meu OneDrive, consigo procurar um arquivo que está em outras equipes e outros canais. Vou, por exemplo, carregar um arquivo do meu computador aqui, um outro arquivo. Então, colocar esse arquivo aqui em menta. Então, eu sou um membro do grupo, fui adicionado à equipe, estou compartilhando um arquivo, tá? Segue arquivo como pedido. Então, beleza, compartilhei um arquivo, as pessoas da equipe vão receber esse arquivo aqui, já chegou aqui para mim. Posso reagir às mensagens, então tem opções aqui de, por exemplo, salvar essa mensagem, marcar ela como não lida, copiar o link dessa mensagem, compartilhar ela por e-mail. Tenho aqui uma opção de leitura avançada que eu já vou mostrar para vocês, que é muito interessante, pensando aí de novo na questão de acessibilidade, tá? Vou mostrar um pouco essa opção mais para frente para vocês. Mas posso interagir com essa mensagem, posso dar, curtir aqui. Então, isso é ok, recebi essa mensagem, tá? Não preciso digitar ok, ou se eu quiser digitar, tanto faz. E aí, tanto faz, tanto fez, né? Mas eu posso reagir a essa mensagem, tem opções de reações aqui. Beleza? E aí eu tenho as mesmas opções de compartilhamento que eu tenho no chat, eu tenho dentro da equipe aqui. Então, por exemplo, consigo mandar emoji, GIF, figurinha, anexar arquivo, como eu acabei de fazer, e consigo aí também agendar a reunião com a equipe. Então, por exemplo, eu venho aqui em reunir agora, quando eu clico em reunir agora, eu tenho aquela mesma opção de agendar uma reunião, tá? Quando eu estava lá no chat, ele já era esse botão direto, ele já ia para o agendamento da reunião. Aqui eu tenho a opção de, se todo mundo está online, eu vou chamar todo mundo para reunir agora. E eu posso clicar aqui e entrar numa sala de vídeo, tá? Posso iniciar uma reunião. Aqui eu posso digitar o assunto da reunião, então alinhamento, projeto A. Bastante criativo hoje aqui. E aí eu posso chamar todo mundo agora, eu posso agendar essa reunião com todo mundo, tá? Agendando essa reunião com todo mundo, olha que interessante. Ele já direciona essa reunião para a equipe teste F e FSP e para o canal. Então eu estou agendando essa reunião no canal geral da equipe teste. Todo mundo que está nessa equipe, que tem acesso a esse canal, vai receber esse agendamento de reunião. Então, posso, por exemplo, ir aqui, marcar a data. Então, vai ser amanhã, às 15 horas, até às 17. Então, 2 horas de reunião. Consigo novamente colocar detalhes da reunião. Tem um assistente de agendamento aqui que ele pode me mostrar a agenda das outras pessoas, se não está tendo conflito. Esse assistente ele é bem interessante, tá? E aí consigo colocar pessoas que estão, por exemplo, estou agendando uma reunião, mas tem uma pessoa que vai participar que não está fazendo parte dessa equipe. Consigo adicionar ela aqui. Então, por exemplo, colocar um xará aqui, uma conta demonstrativa. Essa pessoa aqui ela não está na minha equipe, tá? Estou chamando ela, estou adicionando ela para essa reunião. Então, posso dar um enviar aqui. Bom, deu algum problema para... Deixa eu colocar editar o evento aqui de novo. Deu algum problema para agendar o evento, mas beleza, é ao vivo, é assim mesmo, pode acontecer, mas funcionaria da mesma maneira que eu agendei aquele evento no chat, ele apareceria na agenda. Vamos tentar de novo aqui, vamos ver se vai. Não está conseguindo agendar agora. Deixa eu tentar mais uma vez, a terceira é a vez sempre. Vamos lá. Não foi. Beleza. Tá dando algum probleminha aí para agendar evento agora, mas a ideia é que apareceria, assim como apareceu aqui alinhamento de projeto, e aparecer no calendário aqui. Então eu tinha colocado para a semana que vem, né?
e aparecer no calendário aqui, não, para sexta-feira mesmo. Não apareceu mesmo, mas ia aparecer no calendário aqui da mesma maneira, todo mundo da equipe ia receber esse convite aqui dessa reunião, e aí é só você clicar em ingressar no dia e horário da reunião, tá? Quando eu agendo uma reunião, é como se fosse uma sala, a sala fica aberta, tá? Então eu posso clicar em ingressar mesmo fora da reunião, eu consigo clicar em ingressar na sala. Tem algumas opções de gestão de TI aí, de fechar essa sala depois, de não deixar mais acesso. Tem algumas opções que eu posso trabalhar nesse sentido. Beleza? Bom, vamos voltar para a equipe aqui. Vou simular algumas coisas aqui, tá? Mostrar algumas opções. Por exemplo, eu agendei a reunião, chegou no horário da reunião, vou entrar na sala. Tá? Beleza, entrando na sala, e aí já vale uma notificação aí, pensando na experiência via web, no aplicativo instalado. Quando eu estou com o aplicativo instalado no computador, eu tenho algumas opções de câmera. Então, por exemplo, eu consigo deixar tudo isso aqui atrás de mim embaçado, estou trabalhando de casa, né? Estou no meu quarto, consigo deixar tudo isso aqui atrás de mim embaçado. Tem uma opção de desfocar o fundo, e aí fica só destacada a pessoa, né? Em breve vai sair algumas funcionalidades aí de colocar uma imagem de fundo, como se fosse um chroma key. Então tem algumas coisas bem interessantes. Se você está trabalhando deslocado, está numa viagem, num aeroporto, você consegue entrar, desfocar o fundo e muito em breve colocar uma imagem no fundo aqui, beleza? Tá? Isso com o aplicativo instalado no computador. Então eu tenho a opção de desativar a câmera, ativar a câmera, tá? Tem a opção aqui de ativar o mudo, tem a opção de compartilhar a tela. Então eu coloquei reunir agora, estou sozinho na sala, mas eu tenho a opção de chamar pessoas para essa sala aqui. Beleza? Então as pessoas que estão, ele me dá como sugestão as pessoas que estão na minha equipe. Tem a opção aqui de compartilhar a tela. Se eu vim aqui em compartilhar a tela, eu consigo compartilhar minha área de trabalho, consigo compartilhar só um slide específico, um PPT específico, e eu tenho uma função muito interessante aqui, se eu quero usar, por exemplo, trabalhar em cima de um rascunho, desenhar alguma estratégia, algum projeto, consigo compartilhar um quadro branco, chamado Microsoft Whiteboard. Essa é uma ferramenta, ele é um app específico do Office 365. Consigo acessar lá pelo office.com, pelo Office 365, e consigo compartilhar esse quadro branco da minha reunião aqui direto né, vamos supor, poderiam ter várias pessoas aqui, eu compartilharia esse quadro branco para desenhar alguma estratégia, por exemplo. Então, posso escolher as cores aqui. No caso, eu estou trabalhando com uma caneta do computador, uma caneta touchscreen, mas consigo fazer com o dedo, se eu tiver na reunião pelo celular ou pelo tablet, consigo fazer pelo dedo, ou se o tablet tem alguma canetinha. Hoje é muito comum ter caneta com a ponta de escrever e a outra ponta de borracha, né? Também consigo usar essas canetas, hoje já é uma ferramenta bem baratinha, assim. Então, consigo fazer essa lousa aqui. Então, por exemplo, teste. E aí as pessoas que estão na reunião estão vendo essa lousa em branco aqui. Consigo colocar para as pessoas interagirem com essa lousa. Por exemplo, tem essa opção aqui, que é copiar link de compartilhamento. Então, eu consigo compartilhar esse whiteboard e fazer com que as pessoas participem dele. Então, se eu estou desenhando alguma coisa, alguma estratégia aqui, uma pessoa quer fazer uma intervenção, ela pode também desenhar nessa lousa. É só eu gerar o link de compartilhamento, colocar no chat ou mandar diretamente para a pessoa que ela consegue entrar e também utilizar o Microsoft Whiteboard, tá? Então, essas são algumas opções aí de compartilhamento durante a reunião. Tem a opção também, e eu já vou fazer aqui com vocês, de gravar. Então, se eu vier no reticências aqui, eu consigo iniciar essa gravação. Então, eu iniciei a gravação, ele vai começar a gravar a reunião. Ele coloca um aviso, tá? Você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados, beleza? E é sempre legal avisar que você está gravando, né? Às vezes o rosto das pessoas pode aparecer, as pessoas estão com a câmera ligada, então vale muito a pena aí avisar todo mundo que você vai gravar.
Beleza, vamos supor que eu terminei minha reunião, terminei minha interação, e eu quero parar de gravar. Então eu venho aqui em mais ações, parar a gravação. Então, beleza. Parei a gravação. A gravação está sendo salva. Depois que a gravação for processada e salva no Microsoft Stream, será adicionada ao chat da reunião. Então, olha que legal. Eu gravei, fiz a gravação da reunião, ela é salva, ela já vai direto para o meu Microsoft Stream e ela já vai aparecer direto no chat da reunião, ou seja, no canal geral que eu chamei a reunião, ela já vai aparecer ali. Beleza? Tem algumas outras opções que eu não tenho aqui via web, mas está saindo uma opção. Posso mostrar para vocês no meu aplicativo, na reunião que eu estou fazendo com vocês. Eu tenho a opção de Closed Caption em tempo real. Só que essa opção só está em inglês. Então ele só reconhece, ele só faz a legenda se eu estiver falando em inglês. Muito em breve vai começar a sair nas línguas suportadas. Em questão de semanas, provavelmente já tem em português. Então aparece uma opção aí de acessibilidade em tempo real. Então é como se eu estivesse falando e o Closed Caption fosse sendo gerado aqui, a legenda fosse aparecendo no vídeo, tá? Deixa eu ver se eu consigo demonstrar em inglês aqui para vocês, se eu consigo fazer essa opção. Não, aqui eu não consigo. É que a gente está num evento ao vivo, tá? Provavelmente essa opção ela vai sair para reunião normal. O que a gente está fazendo aqui, então, essa Fernando, experiência. Oi, pode falar. depois, já que você já clicou até onde mostra Uhum. isso, tem gente perguntando como transmitir a tela do computador na reunião. Ah, tá. Beleza. Nesse mesmo local que que eu vim compartilhar, eu coloquei em Microsoft Whiteboard, né? Eu só escolhi aqui compartilhamento de tela, área de trabalho, que é o que eu estou fazendo com vocês. Então é só vir aqui e clicar em área de trabalho, janela, que ele vai compartilhar a minha área de trabalho toda. Então tudo que eu fizer vai aparecer para as pessoas que estão vendo, assim como eu estou fazendo com vocês. Então eu estou trocando janela, vocês estão vendo todas essas trocas aí, né? Então, é compartilhamento de tela. Caso eu não queira compartilhar a tela toda, caso eu não queira compartilhar minha área de trabalho toda, eu consigo compartilhar só algo que já esteja aberto. Por exemplo, vou compartilhar o slide de apresentação aqui, que é um PowerPoint meu que está aberto. Consigo só compartilhar ele. Tá? Então, eu tenho várias opções de compartilhamento de tela. Beleza? Agora, outra pergunta aqui que o pessoal está fazendo Mande. é se é possível mostrar como fazer o convite a pessoas externas para a reunião. Pessoas externas? Claro, posso mostrar aqui. É Obrigada, naquele. Fernando. Imagina. É naquele mesmo agendar reunião, eu consigo mandar pessoas externas, basta colocar o e-mail da pessoa, por exemplo. Então, deixa eu sair aqui da reunião, vou desligar aqui então, beleza? Então, só para terminar o que eu estava falando, essa experiência que vocês estão tendo é um evento ao vivo do Microsoft Teams. Quando eu estou numa reunião normal, já existe a opção de eu gerar um closed caption em inglês, tá? Mas vamos lá, respondendo a pergunta de vocês, eu venho aqui em reunir agora, ou posso ir direto no calendário. Então, por exemplo, consigo. Não vou vir aqui no chat, vou lá no calendário agendar a reunião. Consigo escolher a data do calendário aqui, por exemplo, vou agendar sexta-feira às 16 horas. Aqui onde eu posso adicionar participantes obrigatórios, eu consigo, ou participantes opcionais, por exemplo, eu consigo digitar um e-mail externo de uma pessoa. Então, por exemplo, deixa eu ver se o Rafa aparece aqui para mim. Tá. Aqui é uma conta demonstrativa do Rafa. Mas, por exemplo, se eu estivesse digitando o e-mail dele, ele aparecia aqui entre parênteses convidado e ele receberia esse e-mail, por exemplo, tá? Então, quando você está ou via Outlook também, se você está mandando um invite via Outlook, basta digitar o e-mail da pessoa que seja fora da instituição, que esteja como convidado, ele já vai reconhecer entre parênteses e vai aparecer como convidado. E essa pessoa vai receber o invite normal, vai conseguir entrar. Como convidado, essa pessoa ela vai ter menos acesso a funcionalidades, né? Então ele vai ter. Posso mostrar algumas coisas aqui depois,
mas, por exemplo, na equipe ele vai ter algumas limitações trabalhando como convidado. Mas basta adicionar como se você estivesse adicionando qualquer outra pessoa da sua instituição. Só que em vez de você digitar o nome, você digita o e-mail da pessoa. Beleza? E aí já vai aparecer ela como convidado, ele já reconhece que é fora da instituição, tá? Então vou descartar esse agendamento aqui. Voltando para a equipe, tá? Então a gente viu aí, ó, que legal. Aquela gravação que eu fiz, ele já está disponível aqui para a equipe assistir. Então eu consigo clicar nessa gravação. Eu clico aqui dentro do Microsoft Teams mesmo, ele já aparece o vídeo para mim, já começa a rodar o vídeo. E aí eu posso mostrar como esse vídeo sobe lá no Microsoft Stream para vocês depois, beleza? Então aqui, ó. Acho que vocês não estão ouvindo o áudio, mas beleza, eu já tenho a opção aqui de exibir no Microsoft Stream, tá? Depois eu entro lá para vocês darem uma olhada também. Eu clico aqui no Reticências, eu tenho como compartilhar, obter o link. Posso colocar esse vídeo como uma guia, e aí já vou entrar para vocês na personalização de guias aqui. Beleza? Então é isso. Né? Isso estou postando tudo aqui no canal geral. Então, beleza, postei no canal geral, tem um vídeo e compartilhei um arquivo. Esse canal geral, várias pessoas vão publicar nele, e esse, por exemplo, esse arquivo aqui, ele pode se perder. Existe aqui no canal geral, ou cada canal que eu criar, existe a opção de arquivos, que esses arquivos eles vão estar locados, todo arquivo que eu compartilhar em postagem, eles vão ser alocados nessa guia aqui de arquivos. Então, se eu perdi algum arquivo, perdi alguma coisa, eu consigo vir aqui em arquivos e procurar, tá? Então, é uma ferramenta bem interessante, aí consigo ordenar de A a Z, tá? Então, ou ao contrário, eu consigo fazer uma ordenação dos arquivos, consigo, por exemplo, organizar em pasta. Então, se são arquivos referentes ao departamento X, por exemplo, crio uma pasta aqui, consigo mandar esse arquivo docx para dentro dessa pasta. Vou em mover do departamento X, mandei aí para dentro da pasta departamento X. E olha que interessante, eu consigo trabalhar na edição simultânea nesses arquivos. Então, eu consigo abrir ele aqui. Então, tenho aí a opção Bem-vindo ao Microsoft Teams. Consigo, então, nesse arquivo, por exemplo, vou colocar aqui teste Fernando, que eu estou com a conta Fernando. Eu vou abrir na outra conta demonstrativa aqui, que é a conta José. Então, posso entrar tanto aqui direto no postagem, quanto nos arquivos. Então, do mesmo jeito, José é um membro, tem acesso aos arquivos aqui, foi na pasta Departamento X, abriu o arquivo. Então, já apareceu aqui, teste Fernando. E o José consegue trabalhar aqui também. Teste José. Então, ó, aparece o cursor de onde que o Fernando tá. Então, o Fernando tá aqui. E lá no Fernando vai aparecer o cursor de onde o José tá. Consigo, por exemplo, puxar a conversa aqui. Então, consigo iniciar uma conversa dentro da edição desse arquivo. Então, olá, Fernando, estou com uma dúvida do parágrafo 4, por exemplo. Consigo enviar aqui. E olha que interessante, a conversa ela fica hospedada lá no postagens. Então, posso fechar aqui, posso fechar o arquivo. Quando eu for lá no postagens, então a conversa ela fica como se ela tivesse anexada aqui, ó. Ela fica como se estivesse no postagens. Caso o Fernando responda, a conversa ela continua aqui no responder. Então, por exemplo, deixa eu ir lá como Fernando, eu vou abrir a conversa aqui. Então ele me mandou essa dúvida, eu vou responder ele aqui. Estou com uma dúvida no parágrafo 4. Basta reler o parágrafo.
Parágrafo 3. Gente, tá difícil aqui hoje. Basta reler o parágrafo 3. Beleza? Coloco essa mensagem aqui. Então, eu estou respondendo a mensagem dele. Quando eu fecho, vou lá no postagens. Então, a mensagem foi recebida aqui, aonde José postou. Então, eu já respondi embaixo. Então, existe essa opção. Então, se alguém coloca uma dúvida, eu posso responder embaixo dessa dúvida. Não preciso iniciar uma nova postagem aqui, tá? Então, eu tenho essa opção de responder. Minha resposta vai logo abaixo ao que a pessoa publicou. Então, só para vocês terem uma ideia, eu não preciso abrir uma nova conversa e eu consigo recolher essas respostas e deixar como se fosse uma thread, tá? O que mais de opções aqui? Ah, interessante. Consigo, por exemplo, se eu quero iniciar uma conversa e eu quero mencionar alguém, basta eu digitar o arroba. Eu consigo adicionar as pessoas da equipe. Então, por exemplo, eu vou dar arroba José aqui, segue arquivo como requisitado. Por exemplo, estou citando José, mas pode ser um arquivo que seja interessante para todo mundo. Quando eu cito uma pessoa, menciono com arroba uma pessoa, aparece lá no feed de notificações dessa pessoa. Então, se o Fernando Puertas te notificou, eu venho no feed de atividades, ó, arroba Fernando mencionou você. Tá? Então, quando você menciona uma pessoa, ela recebe lá no feed de atividades dela. Beleza? Consigo também, deixa eu ver aqui, consigo mencionar a equipe. Então, consigo mencionar canal. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, arroba geral. Então, estou mencionando o canal todo. Todo mundo vai receber isso aqui de notificação. Então, vai aparecer lá nas notificações, ó, todo mundo do canal geral. Então, ó, quando eu venho aqui, Fernando mencionou geral, que é um canal que eu faço parte, então eu vou receber essa notificação. Beleza? Então, beleza, essas opções de arquivos. Ah, dentro de arquivos também eu consigo criar um arquivo novo. Então, caso eu não preciso criar um arquivo no meu desktop e subir ele aqui depois. Consigo vir aqui em novo, e aí eu tenho documento do Word, pasta de trabalho do Excel, apresentação do PowerPoint, bloco de anotações do OneNote e forms para Excel. Então, vamos supor que eu vou criar aqui, vamos mudar, vamos criar uma apresentação de PowerPoint. Então, eu já insiro o nome do arquivo, venho aqui em criar, e ele já cria um PowerPoint onde todo mundo já vai passar a ter acesso a esse PowerPoint, tá? Eu posso adicionar aqui, então, teste e FSP. E aí todo mundo já vai passar a ter acesso a esse arquivo que eu estou criando aqui, beleza? Já me está dando uns designs aqui sugeridos, tem muita coisa legal nesse PowerPoint, tá? Beleza, fechei aqui. Tem uma opção muito interessante que é o bloco de anotações da equipe. Então, eu posso criar um bloco de anotações dessa minha equipe, onde cada um vai ter um espaço para fazer, como se fosse um caderno virtual, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e configurar um bloco de anotações de equipe do OneNote. Coloco um bloco de anotações em branco, e aí ele vai ter um espaço, ele vai ter espaços definidos aqui. Então, por exemplo, ele vai ter um espaço de colaboração, onde o líder da equipe, ou seja, o proprietário da equipe, ele consegue editar o conteúdo, e todo membro da equipe também ele pode editar conteúdo. Eu tenho a biblioteca de conteúdo, em que só o líder da equipe vai editar o conteúdo, e os membros da equipe eles só conseguem exibir esse conteúdo que o líder editou. Então é como se fosse um espaço de referência mesmo, né? Vai lá o proprietário, o líder da equipe, pode ser o gestor do departamento, por exemplo, coloca lá alguns referenciais que é só para consulta, não precisa ter edição nem nada, ele coloca na biblioteca de conteúdo. Por exemplo, a gente tem também os blocos de anotações particulares, onde cada membro da equipe vai ter o seu próprio bloco e consegue editar o seu próprio conteúdo. Só que ele não consegue ver os outros blocos de anotações das outras pessoas da equipe, tá? E o líder ele consegue interagir com o bloco de anotação particular de cada um. Então, propicia um ambiente muito interessante para colaboração.
entre equipe, via espaço de colaboração, e entre membros e gestor e líder da equipe, tá? Vou dar um avançar aqui e criar um. Então, quando eu estou criando esse bloco de anotações, como proprietário da equipe, eu tenho a opção de criar sessões onde os membros da minha equipe já vão ter essas sessões personalizadas. Então, tem uma sessão de desenvolvimento profissional, observações da sala de aula, por exemplo, pode ser, por exemplo, observações de reuniões. Então, vamos mudar aqui, observações de reuniões, comentários de projetos, por exemplo, comentários de projetos que eu esteja envolvido, e aí eu estou fazendo anotações para mim mesmo, consigo colocar aqui, deixa eu pensar aqui, gestão de projetos, consigo colocar uma guia de uma sessão de comunicação, eu vou colocar uma sessão de rascunho aqui, onde eu posso alocar algumas referências que eu acho interessante, guardar algumas coisas. Dou um criar. Ele vai levar um tempinho para criar. Enquanto ele está criando, eu vou mostrar algumas opções de personalização dessa barra aqui em cima dessa guia, tá? Então, por exemplo, eu posso aqui nessa guia, posso adicionar uma guia aqui em cima. Então, vamos supor que eu tenho um documento que seja essencial para essa equipe que eu estou criando. Então, por exemplo, esse documento tem um documento de Word que todo mundo tem que consultar. E aí vamos supor que é um documento de Word que eu já subi aqui. Então, vamos colocar esse ementa.doc. Vou colocar como salvar. Eu poderia ter mudado o nome, mas, putz, esqueci de mudar o nome, mas eu consigo renomear ele aqui. Então, vamos supor que é guia de projetos. Opa. Então, salvei, ó, ele fica na guia como guia de projetos, e aí quando eu clico nele, ele já abre direto o meu documento do Word e eu consigo ter acesso direto a ele. Consigo editar ele aqui, inclusive. Beleza? Então, essa é uma opção. Posso, por exemplo, colocar um vídeo do YouTube aqui. Venho aqui em adicionar. E olha que interessante. Quando eu coloco um vídeo do YouTube aqui, então, por exemplo, vamos colocar esse do Tião Rocha, que eu gosto bastante aqui. Deixa eu ver se ele vai carregar. Aqui. Então, uma entrevista aqui de um educador chamado Tião Rocha. Dou um salvar. E ele vai carregar o vídeo aqui dentro do Teams para mim. Tá? E aí esse vídeo ele fica direto aqui na guia para mim. Consigo trabalhar com aplicativos terceiros. Consigo, por exemplo, criar um planner aqui dentro. Então, se eu quero gerar um planner com a minha equipe, eu consigo. Então, eu consigo, por exemplo, criar um novo plano. Ou caso eu já tenha um plano existente com essa equipe, mas como eu não tenho, posso, por exemplo, criar um planner do... E olha que interessante. Ele já vai gerar esse planner para mim. E aqui eu tenho a área do planner. Consigo colocar um novo bucket, uma nova tarefa. Consigo ver os gráficos do planner, a agenda do planner. Então, é como se eu estivesse trabalhando, entrado lá no Office, estivesse trabalhando no Planner, só que aqui dentro do Microsoft Teams. Então, e aí o plano que eu colocar, o projeto que eu criar aqui, já vai subir lá no Planner, lá eu já consigo ter acesso via Planner também. Beleza? Então, o Planner é uma ferramenta muito interessante aí, se vocês estão pensando em utilizar como gerenciamento de projetos, é algo que vale muito a pena se debruçar e é uma ferramenta bem legal. Tá? Então, os buckets são processos do projeto, então vamos supor que são etapas aqui, por exemplo, escrita e pesquisa. E aí esse novo processo aqui eu vou chamar de desenvolvimento. Então, quais são as tarefas que envolvem escrita e pesquisa? Então, por exemplo, curadoria de referencial. E aí eu posso atribuir a pessoas para fazer, então, pessoas que já estão na minha equipe, eu consigo atribuir aqui para fazer, então eu vou atribuir a Helena, consigo, por exemplo, definir uma data de conclusão para essa tarefa, para essa curadoria de referencial, por exemplo, segunda-feira. Consigo adicionar a tarefa. Então,
Aqui eu consigo trabalhar melhor, então qual que é a prioridade, se é importante, se é urgente, posso colocar a data de início, vai começar hoje, consigo colocar anotação, consigo fazer um checklist, posso adicionar anexos aqui, então um link ou algum arquivo do SharePoint, tá? Então consigo adicionar aqui, então por exemplo, esse PPT aqui que eu já subi no Teams, vai aparecer para ela ter acesso aqui. Consigo deixar uma mensagem dentro da tarefa do Planner, tá? Então eu tenho várias opções dentro do Planner, então se eu clicar aqui, ele já abre aqui para mim de novo esse PPTX. Beleza? Então eu consigo trabalhar de maneira integrada dentro do Teams com o Planner, uma ferramenta muito bacana aí para trabalho em equipe. Beleza? Então consigo colocar várias coisas na guia aqui, consigo personalizar a guia da maneira que eu achar melhor. E aí tenho mais várias outras opções de arquivos, PDF, Trello, então tem várias opções aqui muito interessantes, beleza? Posso também colocar um site, caso vocês tenham alguma plataforma web, consigo, por exemplo, vou entrar no site da Microsoft aqui. Então consigo, por exemplo, colocar um site, tá? Caso vocês tenham alguma plataforma, algo que vocês tenham que acessar aí via web, consigo colocar aqui também. Então, se eu venho em site, coloco o link aqui, então como se fosse, vamos supor que seja uma plataforma FSP, por exemplo. Dou um salvar aqui. Ele vai aparecer na guia para mim. Como eu estou no via web, ele não abre o site aqui dentro, ele vai abrir o site em outra aba. Se eu estou usando o aplicativo instalado, ele abre o site dentro do aplicativo. Então ele não vai me abrir um navegador, abrir uma aba no navegador para entrar no site. Ele abre dentro do aplicativo. E eu consigo trabalhar no site dentro do aplicativo. Tá? É uma opção interessante caso você tenha alguma, por exemplo, alguma plataforma web que vocês entrem aí, que vocês utilizam, é uma opção bem válida aqui, tá bom? Vamos voltar aqui no bloco de anotações da equipe, vamos ver se já carregou, já deve ter carregado provavelmente. Legal, carregou. Vou molhar o bico aqui enquanto carrega tudo. Então, olha que interessante aqui, tá? Quando eu abro, então ele criou um bloco de anotações para cada um dos membros da equipe. Olha que legal. Então, eu, como líder da equipe, consigo ter acesso, consigo editar junto com o membro da equipe. Consigo também colocar coisas dentro da biblioteca de comunicação, da biblioteca de conteúdo, desculpa. Então, ó, organize materiais importantes de planejamento é aqui. Então, por exemplo, materiais de planejamento escolar, planejamento do semestre. Consigo aqui fazer vários tipos de gestão, políticas e... Deixa eu ver aqui. Organize políticas e procedimentos aqui, então posso criar novas páginas aqui dentro de políticas e procedimentos, tá? Consigo, vamos supor aqui que eu estou trabalhando num projeto dentro de procedimentos aqui, então consigo colocar um título para essa página, por exemplo, projeto A. E aí essa página fica toda direcionada ao projeto A, consigo trabalhar aqui. Então, como se fosse a biblioteca de conteúdo de cada projeto, posso utilizar. Tem a opção aqui, usando a biblioteca de conteúdo. Então, ele me dá algumas instruções de como utilizar tudo isso aqui, como funciona. Vale muito a pena dar uma olhada. É muito instrutivo, muito fácil de utilizar mesmo. O OneNote ele é muito bem organizado, ele é muito fácil de se organizar, tá? Consigo também criar uma sessão nova, caso eu precise criar uma sessão nova. Então, por exemplo, aqui... Então, criei uma seção nova dentro da biblioteca de conteúdo, tá? Então, se eu quero renomear essas sessões, por exemplo. Então, é algo que vale muito a pena dar uma conferida. O OneNote é uma ferramenta muito completa e é um caderno virtual bastante interessante, assim. Beleza? Aqui eu tenho espaço de colaboração.
Então, tudo que eu fizer aqui, todo mundo tem acesso e todos os membros da equipe conseguem editar conteúdo dentro do espaço de colaboração. Então, por exemplo, posso ter um espaço aqui de anotações de reunião de equipe. Tá, olha que legal. Então, eu posso fazer anotações que todo mundo aqui tem acesso. Então, as anotações da reunião. Então, eu adiciono uma página aqui, vamos supor, reunião, vamos supor que seja ata. Então, ata de 2/4. 2/4 de 2020. Consigo colocar a ata aqui, tá? E aí, como é um espaço de colaboração, todo mundo vai ter acesso e todo mundo consegue editar essa ata. As pessoas conseguem, por exemplo, colocar suas impressões, suas visões sobre a reunião dentro dessa ata. E eu consigo organizar de maneira que todo mundo possa colocar uma colaboração sobre a reunião, uma visão, um aspecto sobre a reunião que teve. Tá? Vou aproveitar que eu estou no último. Fernando, Oi? posso só te interromper um Claro, segundinho para uma pergunta aqui? fica à Ao vontade. compartilhar um arquivo pelo chat, é possível definir o nível de acesso do arquivo? O pessoal está O perguntando. nível de acesso do arquivo. Tá, vou terminar aqui e já vou entrar lá depois. Ok, muito obrigada. Vou mostrar algumas funções aqui no OneNote e já vou para lá depois, tá? Então, beleza. Consigo aqui, por exemplo, dentro do OneNote, eu vou mostrar algumas funções bem interessantes de acessibilidade. Eu tenho, por exemplo, a ferramenta aqui Ditar, tá? Eu vou acionar essa ferramenta. Essa ferramenta, conforme eu vou falando, ela vai escrevendo. Então, bem-vindos ao Microsoft Teams para Educação. Vírgula. Espero que todos consigam utilizá-la. Ponto final. Novo parágrafo. Então, é uma ferramenta, né, ela não é totalmente precisa, acontece algumas falhinhas, mas é uma ferramenta incrível para acessibilidade, né? Se eu não consigo acesso físico ao computador, então eu consigo usar o Ditar para escrever um texto, enfim, é uma ferramenta muito impressionante, né? Com um nível de detalhes aí com vírgula, ponto, consigo colocar toda a pontuação necessária ditando apenas, né? Tenho também a opção de leitura avançada, tá? Então, a leitura avançada ela é bem interessante. Por quê? Eu vou mostrar algumas opções que eu tenho aqui. Então, dentro do leitura avançada, caso a pessoa tenha, por exemplo, alguma deficiência visual, existem vários níveis de deficiência visual aí. Então, por exemplo, consigo aumentar o texto, tá? Consigo mudar a fonte, consigo aumentar o espaçamento ou diminuir o espaçamento. Aqui eu consigo mudar, por exemplo, o fundo. Então, se eu acho melhor alto contraste ou menos contraste, tá? Consigo trabalhar de maneira que se adeque melhor à minha visão. Tem algumas opções gramaticais aqui. Então, olha que legal. Deixa eu aumentar a tela aqui. Consigo destacar só substantivos, consigo destacar os verbos, consigo separar em sílabas, aqui já está separado em sílabas, né? Então, adjetivos, advérbios. Aqui tem algumas opções interessantes para quem tem algum tipo de dislexia ou déficit de aprendizagem. Vale muito a pena o uso dessas ferramentas. Consigo, por exemplo, trabalhar foco de linha. Então, eu tenho algum problema de focar, consigo focar só nessa linha. Consigo, por exemplo, traduzir isso aqui, o documento todo para inglês, por exemplo, ou para qualquer outra língua, tá? Então, posso voltar para o original também. Então, existem algumas opções bem interessantes aí, pensando na acessibilidade. Então, tem a opção em inglês, tem a opção original.
Consigo traduzir para outra língua aqui. Vamos colocar. O japonês eu não sei, mas vamos colocar aí, por exemplo, o espanhol da América Latina. Então tem o original e o espanhol. Então são opções bem interessantes aí para vários tipos de acessibilidade, acessibilidade para pessoas de outra língua, de outra nacionalidade. Então vale muito a pena conferir essas ferramentas aqui, são ferramentas muito interessantes, tá? Então abrir a tela inteira aqui, deixa eu sair da tela inteira. Beleza? Então são aí ferramentas disponíveis no OneNote, tá? Então vamos lá. A pergunta era sobre nível de acesso, privacidade, tá? isso, de arquivos Nível de acesso aos compartilhados. arquivos, tá? Isso. Beleza. E aí eu consigo trabalhar isso de algumas maneiras, né? Quando eu estou aqui, por exemplo, compartilhando no geral com a minha equipe, todo mundo consegue ter acesso, ao que eu compartilho. Uma opção que eu posso ter é compartilhar num canal privado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um trabalho, uma equipe, tá? E eu já vou entrar na criação de canais. Então, por exemplo, eu consigo criar um canal privado, tá? Então, vamos supor que esse seja de algum departamento específico, departamento B. Dou um próximo. E aí, por exemplo, aqui eu posso fazer a gestão e curadoria de arquivos de que só pessoas relacionadas a esse departamento ou a esse tema específico vão ter acesso. Então, vamos supor a Jennifer e o José têm acesso a esse canal. Então, eu estou criando um canal, tá vendo? Ele tem um cadeadinho, ele é um canal privado. Então, só está quem nesse canal, só está quem criou o canal e quem foi convidado para esse canal. Aqui eu consigo, por exemplo, subir arquivos que só essas duas pessoas vão ter acesso, tá? Então, por exemplo, posso carregar aqui do meu computador ou posso carregar do OneDrive, por exemplo. Vou carregar um do OneDrive aqui, vamos ver se eu tenho alguma coisa no OneDrive aqui. Vou carregar do meu computador um outro arquivo. Então, vamos supor aqui que eu tenha aqui um PDF, por exemplo. Então, só vai ter acesso a esse arquivo, a guia arquivos, as pessoas que estão nesse canal privado, tá? Então, é um meio de restringir acesso a alguns arquivos mais delicados que a gente possa vir a ter, tá? Então, o que eu compartilho no canal geral, todo mundo tem acesso. Mas se eu compartilho nesse canal que ele é privado, né, que eu convidei pessoas para entrar, só as pessoas desse canal conseguem ter acesso a esses arquivos. Então, é um meio de eu fazer uma curadoria de alguns arquivos mais sensíveis que as pessoas não possam ter acesso. Beleza? Beleza. Fernando, você prefere que a gente deixe um momento final para as outras dúvidas ou eu vou te falando já? Porque surgiram várias dúvidas do Tá, pessoal aqui. pode ir falando, posso ir fazendo aqui conforme for. Tá, ok. Então vamos lá. O controle de alterações, você estava mostrando sobre a ata, né? Feita no bloco, no OneNote. E o controle de alterações, ele existe? É possível verificar? Sim, ele mostra quem que editou o documento. Certo. Em qual Então, momento? E quais foram as exato. edições feitas? Do mesmo jeito que eu mostrei lá no arquivo do Word, que mostra o cursor da pessoa e onde que ela está, se uma pessoa edita e eu volto no documento, ele mostra, enquanto você esteve fora, houve edições no arquivo e mostra quem que editou o arquivo. Uhum. Tá? Da mesma forma como é no Word, funciona lá no OneNote, então Funciona. está tranquilo. Qualquer documento que exista edição simultânea, ele mostra quem que fez as alterações. Ok. Tá? Pergunta sobre o Planner. Sim. É possível compartilhar tarefas entre equipes diferentes? É possível, vou abrir aqui para vocês.
Existe uma opção, tá? Vou ver se é possível isso aqui dentro. Existem algumas limitações de eu trabalhar dentro do Microsoft Teams direto com o Planner, por exemplo. E aí vale por exemplo, eu posso aqui vir mover tarefa, eu consigo mover a tarefa entre os buckets de um mesmo plano. Mas, por exemplo, se eu quiser mover a tarefa de um plano para outro, eu tenho que entrar no Planner lá do Office. Tá? Então, o Planner ele é uma ferramenta do Office. Olha aqui o plano que eu criei aqui, FSP. Então, por exemplo, se eu quero mover essa tarefa para um planejamento de uma outra equipe, eu entro no Planner e aí eu consigo copiar a tarefa e aí eu consigo mandar para um outro plano essa tarefa. Tá? E aí, por exemplo, e aí Aí, eu no tenho que caso, saber. uma cópia não vai ser atualizado quando for atualizada a tarefa pela outra equipe, não vai ser automaticamente Não, atualizado não, nessa equipe, né? Só uma não, não. cópia. É uma cópia. Então, é uma cópia que eu consigo mandar os mesmos parâmetros da tarefa, eu consigo mandar para um outro plano. Então, eu tenho que saber o nome do plano da outra equipe, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e estou copiando a tarefa. Consigo mover a tarefa. Consigo mover a tarefa inteira para um outro plano. Só que aí a tarefa vai deixar de existir nesse plano e passar para o outro, porque eu estou movendo ela. Entendi. Tá? Não há um compartilhamento da tarefa, né? Não, não, não. Você consegue só copiar a tarefa. Agora, uma outra pergunta sobre o Planner também. É possível Legal. deixar um quadro público na qual qualquer um pode visualizar, mas não editar? É possível deixar um novo plano. Qualquer pessoa na minha organização pode ver o conteúdo do plano. E aí tem Uhum. algumas opções que você consegue mudar aqui na privacidade, em que você é só vir nas configurações, em que só quem criou o plano consegue mexer nele. Só que aí só fica restrito só uma pessoa modificar o plano, tá? Eu não Não consigo pode ser uma atribuir, equipe. não. Se ele é público, todo mundo consegue ter acesso, ou todo mundo consegue ter acesso e editar, ou só uma pessoa tem acesso e edita. Então eu não consigo deixar público e atribuir só para uma equipe editar ele, Ok. tá? Agora, outra coisa que são várias pessoas que perguntaram. Uhum. Lá no Teams, na barra esquerda, não está aparecendo a opção calendário. Há outras opções, mas não há padrão. Como adicioná-lo? E várias pessoas estão falando que não conseguem visualizar o calendário. Oi, É Fer, só oi, ouvir. Yane. Posso responder essa? Manda, manda. Pode, Rafael. Oi, pessoal, Rafa aqui, tudo bem? Anne, isso pode ser um problema, isso é um problema que deve ser configurado a nível do administrador. Provavelmente vocês tiraram esse aplicativo da visualização. Pelo que eu entendi, eu estava acompanhando as perguntas aqui também, são mais de um participante, acho que inclusive todos. Então a gente precisa lá na guia do administrador, depois eu posso acompanhar com você isso e mudar essa configuração e colocar para aparecer de novo. Perfeito, pessoal. Depois eu resolvo esse problema do calendário, tá? Legal. Mas é que às vezes não está aparecendo algum botão, algum aplicativo aqui. Vocês podem vir no reticências aqui, que aparecem algumas coisas, tá? Então, por exemplo, se eu fixar o planner aqui, eu clico nele, ele passa a aparecer aqui. Então, caso não esteja aparecendo, às vezes dá uma checada aí, ou às vezes pode ser algum problema a nível gestão de TI mesmo. Beleza? Beleza. E a última, por enquanto, é Tá. possível colaborar com ferramentas de programação como Visual Studio? O Visual Studio, deixa eu conferir se tem um Visual Studio aqui. Eu acho que tem, não sei. Uma pergunta que me pegou agora. Deixa eu ver aqui. Visual Studio a gente não tem como aplicativo. Você sabe, Rafa, se existe essa possibilidade de integrar o Studio dentro do Microsoft Teams? Não, infelizmente não. Tá, Não tem como. tá respondido aí. Eu falei que era a última, mas eu vou fazer mais uma, tá? Manda ver, manda ver. É, perguntaram se poderia demonstrar como se faz, e se é possível, né, fazer uma live como esta
para permitir esse acesso ao vivo, né? Como que a gente faria uma live como a que a gente está fazendo hoje, não a reunião propriamente Tá, dentro do Teams. Isso é possível e é possível mostrar para nós? é possível. Ô, Fê, Existem. antes de Oi. você demonstrar, eu não sei se você vai falar agora, desculpa, mas sobre o licenciamento. Ah, tá. Bom, se você quiser falar, fica à vontade, Rafa. Ótimo, vamos lá. Ana, eu não sei hoje qual o licenciamento que vocês têm no Instituto Federal, mas essa live ao vivo, ela permite até 10 mil participantes, então é um grande evento, e ela está disponível a partir do Office 365 A3. Então, não sei se vocês têm esse licenciamento no Instituto, mas se tiver os professores ou colaboradores que tiverem essa licença, eles podem criar um evento ao Não, o vivo. que a gente tem hoje é o Pro Plus, Rafa. Ah, tá. Então não está Então não disponível para o tem. Instituto. Então, Não pessoal, tem. não vai ter demonstração porque não está disponível para nós. Tá, mas é muito assim. Se um dia vocês vierem a ter, é muito simples. Em vez de ter a opção de agendar reunião, você pode colocar lá um live event. É uma opção que tem a mais, que chama live event, evento ao vivo. Então a maneira de agendar é a mesma. Você só muda a opção de reunião para live event, tá? É bem simples. Bom, gente, eu vou seguir aqui com. Se tiver mais algumas dúvidas, pode colocando possíveis cenários aqui. Eu mostrei aqui a criação de um canal privado, né? Posso mostrar também a criação de um canal aberto. Então, se eu, por exemplo, eu quero subdividir esse grupo em temas, eu venho aqui em adicionar canal, posso criar um canal aberto. Então, por exemplo, se eu tenho um departamento A, que todo mundo dessa equipe ele faz parte, ou um assunto específico, eu posso colocar ele como padrão, acessível para todos na equipe. E aí isso aqui é uma maneira interessante de eu poder fazer a curadoria dos arquivos que eu estou trabalhando. Então, arquivos referentes ao departamento A, eu subo eles todos nesse canal. Então, esse canal ele tem as mesmas opções de guias que o canal geral, certo? E aí eu consigo postar arquivos, consigo, por exemplo, se eu tenho uma reunião que vai ser referente a esse departamento A, eu consigo agendar a reunião direto aqui e consigo chamar a reunião aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar alinhamento departamento A. Consequentemente, como ele é um canal aberto, todo mundo que faz parte da equipe vai receber essa notificação de reunião. Mas eu colocando adereçado aqui, ó, é alinhamento do departamento A. Então, as pessoas que fazem parte desse departamento acessam essa reunião. Posso agendar a reunião aqui, posso reunir agora, da mesma maneira que eu fiz anteriormente, tá? Então, os canais são uma ótima maneira da gente fazer a curadoria e a gestão dos arquivos e a organização desses arquivos e a organização da equipe, né? Seja essa equipe um departamento, seja essa equipe um setor, tá? Então, uma opção bem interessante aí, beleza? Posso mostrar para vocês um pouquinho do Microsoft Stream e um pouquinho do Planner também. Então, a gente tem a opção de acessar o Planner pelo Office, né? Do mesmo jeito que a gente abriu um Planner lá no Teams com a equipe, eu posso abrir um Planner aqui pelo Office, né? Office.com. Venho aqui no Planner, abro ele vai abrir aqui. E aí dentro do Planner, eu consigo ter acesso ao meu hub de projetos que eu tenho, ao hub de planos que eu tenho. Então, consigo visualizar todos os planos que eu estou envolvido, planos recentes. Então, consigo fazer uma gestão de todos os planos que eu tenho, consigo visualizar minhas tarefas. Dentro do Teams, o que eu consigo de maneira geral com o Planner? Se eu clico nele aqui, na minha barra esquerda, o Planner ele vai mostrar para mim as tarefas que eu estou envolvido e que são a mim designadas. Por exemplo, eu não consigo aqui nessa tela do Planner, por exemplo, criar um plano novo dentro do Teams, mas eu consigo visualizar as tarefas que cabem a mim fazer. Então eu consigo organizar por grupos, consigo organizar de várias maneiras aqui, tá? Então, e por que isso? Porque o Teams ele é uma ferramenta de foco no trabalho. Então, quando eu abro o Teams e abro o meu Planner,
eu consigo visualizar aqui todas as tarefas que eu tenho. Consigo organizar, inclusive, por exemplo, por data de validade, por exemplo, data com prazo. Então, por exemplo, as tarefas que estão com um prazo mais curto, elas vão estar endereçadas aqui. As com prazo médio aqui, as futuras aqui. Então, eu consigo organizar meu trabalho e ver que eu consigo dar uma prioridade ao que eu tenho para fazer, tá? Então, essa é uma ferramenta bem interessante aí junto ao Microsoft Teams, trabalhar com um planner integrado, mas trabalhar com um planner aqui via Office também, eu consigo fazer uma gestão maior dos meus projetos e dos planos que eu tenho. Beleza? Uma outra coisa interessante para mostrar, que eu vou mostrar rapidinho aqui na Microsoft Stream para vocês, é aquele vídeo que eu gravei da reunião. Então, o vídeo que eu gravei, se vocês derem uma olhada aqui, ele vai vir, essa é a cara geral do Microsoft Stream, tá? Ele vai abrir aqui no Home. Eu venho em My Content, Vídeos. Então, olha que legal, a reunião que eu gravei aqui em geral, ela já está aqui, tá? É muito interessante porque para cada equipe que eu crio, ele gera um grupo dentro do Stream. Então, por exemplo, aqui, ó, teste IFSP, o vídeo referente à equipe, ele já está dentro desse grupo aqui. Então, uma maneira de eu fazer a curadoria dos vídeos que eu estou gravando, das reuniões que eu estou gravando, dentro do Microsoft Stream. E eu consigo compartilhar com todo mundo da minha organização. Por exemplo, eu quero ter um nível a mais de organização ainda. Consigo criar canais dentro desse grupo. Então, eu vou criar um canal do departamento A, pensando lá nos canais que eu criei dentro da minha equipe. Então, eu tenho agora um canal dentro do meu grupo do Microsoft Stream. Quero mandar, por exemplo, esse vídeo para o canal Departamento A. Então, eu venho Add to Channel Group, seleciono o grupo aqui, então, teste IFP e FSP, mando no Departamento A. Então, esse grupo aqui, se eu entro lá no meu canal, esse grupo aqui vai estar dentro do canal A, do Departamento A. E aí, opções interessantes dentro do Microsoft Stream para fazer essa gestão de vídeos. Posso mudar detalhes do vídeo aqui. Quando eu seleciono uma linguagem, então eu tenho lá português, tenho português de Portugal e português. Quando eu seleciono uma linguagem, ele já vai começar a gerar um transcript para mim e que vai me gerar um closed caption, uma legenda desse vídeo. Então dou um apply aqui. Tá? Ele não gerou ainda, mas em alguns minutos ele gera esse transcript e vai aparecer uma legenda no meu vídeo. Tá? Vou mostrar com um vídeo aqui que eu já tenho uma legenda. Então, acho que esse aqui já tem legenda. Deixa eu ver se vai carregar aqui. Aí eu tenho, quando ele me gera um transcript, eu tenho a opção de closed caption, on/off. Vocês não estão ouvindo, mas estão vendo a legenda aqui, né? Então é isso, ele gera um transcript automático do que é falado no vídeo. Então, se eu subir um vídeo de uma reunião, esse vídeo tem 40 segundos, mas eu subi um vídeo de uma reunião de 1h30 e tem um assunto específico que eu quero procurar, que nem eu falei ecologia nesse vídeo. Dou um procurar aqui, ele me leva no momento do vídeo em que é falado ecologia. E aí ele começa o vídeo do momento em que ele encontra aquela palavra. Tá? Então, eu adiciono metadados a esse vídeo e ele trabalha de uma maneira inteligente a gerar closed caption, a gerar um texto responsivo. Se caso tenha algum erro nesse transcript, eu consigo editar. Então, sei lá. Aqui nesse. Então, por exemplo, aqui
aqui nesse não entendi, eu consigo editar. Então, eu consigo editar o texto de maneira que... Deixa eu encerrar. Então, eu consigo editar o transcript de maneira que eu possa editar o meu texto, tá? Então, opa! Então, eu não estou conseguindo editar agora, mas eu consigo editar esse transcript, consigo corrigir alguns erros aqui que são necessários a corrigir. Beleza? Então, essa é uma ferramenta muito interessante dentro do Microsoft Stream que vocês podem trabalhar na gravação de reunião de vocês. Certo? Beleza. Bom, acho que é isso que eu tenho para mostrar para vocês, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar dentro do Teams. Explorar um pouco de aplicativos terceiros, tá? Eu venho aqui em mais aplicativos, então eu tenho uma variedade de aplicativos que eu posso trabalhar aqui dentro do Teams. Então, por exemplo, caso eu use o Evernote, por exemplo, que é de produtividade, não uso o Planner, eu uso o Evernote, eu uso o Asana, eu uso o Trello, eu consigo trabalhar com esses aplicativos dentro do Teams, tá? Então, aplicativos, às vezes aplicativos que não são Microsoft, mas que são produzidos para trabalhar dentro do Microsoft Teams, eu consigo trabalhar com eles aqui dentro. Então, tem várias empresas desenvolvendo seus aplicativos para serem integrados ao Microsoft Teams. Aqui eu consigo ainda separar por temas. Então, eu tenho análise e business intelligence, por exemplo, desenvolvimento, educação, recursos humanos. Então, eu consigo trabalhar até com aplicativos terceiros, caso eu já utilize um aplicativo, tá? O Teams também já se integra com alguns LMS, já tem tutoriais de integração com LMS. Os principais aí, Moodle, Blackboard, Canvas, D2L, então vendas e suporte, redes sociais e diversão. Então tem coisas muito interessantes aqui de aplicativos terceiros que é possível trabalhar dentro do Teams. Beleza? Gente, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Temos perguntas, Fernando. Então, tá bom, manda ver. Só um instantinho. Bom, sobre limites de vídeo por equipe, tamanho do arquivo, duração, espaço de armazenamento, nós temos limites? Como que funciona? Se eu não me engano, Rafa, você sabe o limite dentro do Stream? É 500 GB? Não, né? 500 GB por 500 padrão, GB, né? 500 mais GB. 500 megas por usuário ativo. Ok. Então tem 500 GB aí para a instituição e 500 megas por usuário que está utilizando a plataforma. Ok, muito obrigada. É possível sincronizar a agenda do Teams com a agenda do Android? Então, aí a agenda do Android é a agenda Google, né? Você pode usar, tem uma opção que você pode colocar, ele consegue sincronizar com a agenda do Outlook. Existe uma opção no celular de você colocar a agenda do Outlook também para visualizar. Então, o Android você consegue editar sua agenda de maneira que o aplicativo do Outlook no Android tem o visualizador de agenda. E aí você consegue sincronizar a agenda do Teams com a agenda do Outlook. Ok. É aquela opção, eu lembrei agora, é a opção widget. Quando você coloca para visualizar o aplicativo na área de trabalho do Android, é a opção widget. Aí a opção widget do Outlook tem a opção para você visualizar o calendário dele. E aí tudo que você tem no calendário do Teams, você consegue visualizar no calendário do Outlook. Certo. No Planner é possível criar mais etiquetas além das 6 disponíveis? Etiquetas de cores? Exato. Etiquetas de cores são as etiquetas que estão ali mesmo, tá? Então, se você quer colocar aqui o rótulo, na verdade, né? São essas opções de rótulo. Infelizmente, não tem mais.
Mas fontes confiáveis aí me falaram que estão vindo atualizações para o Planner também, algumas coisas vão mudar, tá? Mas é o que tem, no momento é o que tem de rótulo. Ok. Como eu coloco a janela para o intérprete de Libras? Por exemplo, numa reunião, eu preciso mostrar uma janela. Como que a gente coloca essa janela? Como assim mostrar uma janela? Não entendi essa. Eu estou numa reunião e eu Aham. preciso mostrar uma janela que fique fixa. Seria possível? Eu acho que é essa a pergunta, né? É, Pelo que eu entendi. você pode, por exemplo, você pode compartilhar a sua área de trabalho toda e deixar essa janela fixa na sua área de trabalho. Por Uhum, exemplo, o que eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou compartilhando minha área de trabalho toda. Se eu minimizar aqui, vocês vão ver tudo que eu estou vendo, certo? certo. O que você pode fazer nesse caso é deixar essa tela fixa na sua área de trabalho e compartilhar a sua área de trabalho. E aí todo mundo Uhum, vai conseguir visualizar ali. certo. Espero ter respondido, ter Tá? entendido a pergunta, né? É, como usuários, nós temos 1 terabyte de dados, eu não sei se é exatamente esse o, Isso. o, o tamanho. Do Usando o Teams, OneDrive. usando o Teams, os arquivos ficam vinculados a uma conta pessoal e consomem espaço dessa conta, ou fica em um espaço do time? Ele fica no espaço no SharePoint, que é a nuvem da instituição. Então, é a nuvem da organização. Quando você sobe um arquivo no Microsoft Teams, ele fica alocado no SharePoint. Então, ele não consome esse Não. espaço do usuário. Caso, caso você suba o arquivo no seu OneDrive, aí ele consome o espaço do OneDrive. Mas convenhamos Então, também que um terabyte também é difícil de. então, acredito que esteja respondida a segunda resposta Sim, da pessoa que perguntou, porque ele perguntou se o usuário sair do time, o arquivo permanece acessível pelo time. Se ele ficou no SharePoint do time, sim, sim, ele fica disponível sim. para o time, né? É, o arquivo ele não fica vinculado ao usuário, ele fica vinculado ao SharePoint. No caso de uma ata feita no OneNote, né? Aham. É possível definir o tipo de acesso? Por exemplo, pessoas podem sugerir alterações na ata, mas somente o administrador pode aceitar essa alteração? É possível via algumas políticas de privacidade aqui. Eu posso entrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Por exemplo, consigo aqui na equipe, na verdade. Deixa eu ver aqui, gerenciar equipe. Existem algumas possibilidades dentro do OneNote, por exemplo. Você pode fazer a ata dentro da biblioteca de conteúdo. Então você pode deixar uma pessoa só fazer a ata, tá? Mas, por exemplo, eu consigo aqui colocar algum tipo de gestão dentro das configurações, ó. Então, por exemplo, bloco de anotações de equipe do OneNote. Eu consigo, deixa eu ver se eu acho por aqui, canais. Então, por meio de algumas configurações, eu consigo ajustar essas privacidades. Eu não sei se eu vou conseguir, se eu consigo do OneNote especificamente. Mas acho que do OneNote eu não vou conseguir aqui especificamente. Mas no OneNote eu teria a opção, por exemplo, em vez de fazer a ata no espaço de colaboração, é que ele tem um espaço destinado, no caso, o espaço de colaboração é destinado para todo mundo poder interagir, né? Se eu fizer essa ata na biblioteca de conteúdo, por exemplo, eu posso criar uma seção aqui de, por exemplo, posso criar aqui atas de reuniões. Essas atas de reuniões, por exemplo, só o líder da equipe ou algum membro proprietário consegue fazer as atas dessas reuniões. Opa, foi aqui no colaboração. Na verdade, não é aqui. É aqui. Então, vamos supor que esse IFSP aqui
eu estou utilizando como... Vou utilizar aqui como registro de ata. Dentro desse espaço de colaboração, só pessoas com a configuração de proprietário conseguem editar. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa específica para escrever a ata, eu consigo deixá-la como proprietário e ela vai conseguir editar essa biblioteca de conteúdo. Mas os outros conseguem fazer sugestões no documento ou não? Eles poderiam fazer sugestões no espaço de colaboração, por exemplo. Você pode deixar uma seção no espaço de colaboração para sugestões das atas de reunião. A ata fixa poderia ficar na biblioteca de conteúdo, que só algumas pessoas conseguem editar, e o espaço de colaboração ficaria para sugestões da ata ou para sugestões de outros documentos, por exemplo. Tá? Eu não consigo editá-la naquela configuração de privacidade, porque o OneNote ele já direciona espaços específicos em que todo mundo pode editar e que só algumas pessoas podem editar. Certo. Beleza? E aproveitando esse tema, tem uma pergunta sobre, se ficou uma dúvida ainda sobre aquela questão de alterações no documento. É possível visualizar só quem editou o documento, mas ou é possível visualizar também o que editou? No meu entendimento, pode visualizar o que editou, mas eu não sei se eu estou É o que correta. editou. Quer ver, se eu entrar naquele documento, deixa eu ver se eu consigo aqui, que era guia de projetos. Eu não sei se vai aparecer aqui, deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Mas quando eu, por exemplo, é que aqui já é uma edição velha que eu já visualizei. Se tem uma edição nova do José, quando eu abro o documento de novo, ele vai mostrar numa bolinha verde, ele vai atribuir uma cor ao José e vai mostrar uma bolinha verde aqui, o que o José editou. Perfeito. Então, quando eu abro o documento, vai mostrar, né, tudo que o José editou por meio de uma cor atribuída a ele. Então, quando eu abrir, vai aparecer lá, enquanto você esteve fora, houveram algumas notificações, algumas edições no documento, tal pessoa editou, vai atribuir cores a tais pessoas e vai mostrar qual foi a edição feita. Tá? Tem um comentário aqui do Edilson que vocês poderiam comentar sobre a ajuda. Existe muito conteúdo por lá, e é real mesmo. Existe. Tem Então, se vocês muita vierem ajuda no na ajuda. tem tópicos, novidades. Se vocês visualizarem algum problema, relatem, tá? A Microsoft, ela olha os relatos, ela olha as avaliações. Então, tem invoices que vocês podem mandar de sugestões. Então, o Teams, ele está sempre sendo atualizado, né? Ele, como todo aplicativo, ele trabalha num processo de iteração. Então, a iteração depende da relação com os usuários e os feedbacks, né? Então, vale muito a pena aí dar uma olhada nessa ajuda. Tem alguns treinamentos, tem coisas bastante interessantes aí. Obrigada pela sugestão, Edilson. Valeu, Edilson. Obrigado. Uma pergunta: como é a conexão nas reuniões? Temos tido dificuldades de estabilidade. Isso sempre depende da internet dos membros mesmo? Quando você entra numa reunião, principalmente se as pessoas estão remotas, né? A qualidade de cada interação, qualidade de áudio e vídeo, depende do que cada usuário está utilizando, né? Então, por exemplo, se eu estou utilizando um microfone que não é tão bom, isso vai afetar no áudio que está sendo transmitido para as pessoas. Se a minha internet não está tão boa, isso vai afetar aí na estabilidade em que aquele usuário está tendo dentro da reunião. Então, mas assim, eu já participei de reuniões no Teams usando o 4G, usando até o 3G. Então, eu consegui bem tranquilo assim. O problema é em locais muito grandes, né? Talvez se a internet não for muito boa, talvez tenha alguma interferência aí. Mas, no geral, você consegue usar pela banda do celular, você consegue participar de uma reunião tranquilamente. E restou mais uma dúvida também, Fernando, sobre a questão do convite a anônimos, né, para reuniões. Esse convite ele só pode ser feito com o e-mail das pessoas ou a gente consegue gerar um link para disponibilizar para entrar na reunião?
Nesse mesmo convite que vocês receberam, tem um link, né? Quando você faz um invite, por exemplo, via Outlook ou via Teams mesmo, você pode copiar esse link e mandar para uma pessoa, por exemplo, que seja de fora. Ela vai aparecer como anônimo ou ela vai ter a opção de preencher o nome dela, tá? Então você consegue mandar esse link gerado no invite para uma pessoa, mas você tem que ir lá e fazer o evento, fazer o agendamento da reunião. Deixa eu ver se eu consigo no calendário acessar aqui. Então, ó, tem a opção aqui, ingressar na reunião com Microsoft Teams. Então, eu consigo, por exemplo, copiar esse link aqui e mandar para uma pessoa. A pessoa vai ter acesso, mas ela vai entrar como convidada, tá? E também tem como deixar a reunião como privada para que não consigam compartilhar esse link, né? Exato, exato, exato. Exato. Uma pergunta que eu acredito que já tenha sido respondida, se há suporte em reuniões para usuários deficientes auditivos. O suporte Tá, seria mesmo abrir uma janela, colocar na tela o intérprete, isso. né? Existe uma opção que está sendo desenvolvida que já tem em inglês, acho que ela não está aparecendo aqui, mas existe uma opção de. Ela aparece aqui, aqui a gente está fazendo um evento ao vivo, mas existe uma opção numa reunião normal, numa interação, numa reunião comum, numa chamada de vídeo comum, existe a opção de gerar um closed caption, só que só em inglês por enquanto, então ele só reconhece palavras em inglês. Na próxima atualização, provavelmente já vai vir a opção com suporte em português. Então, tudo que está Que sendo bom. falado, ele vai gerando uma legenda com fundo preto e letra branca, uma legenda bem visível, assim, bem legal. Eu não consigo fazer aqui pelo tipo de evento que a gente está, mas numa chamada comum. E aí, lembrando, só pelo aplicativo, via web ainda não consigo, tá? Uhum. Uma pergunta do Marcelo, se esse espaço de stream de 500 GB é para a instituição inteira? Do Ou stream de 500 GB é para a instituição. É para a instituição. é para a instituição? Isso. Então vale aí pensar também quais reuniões são importantes de serem gravadas, né? Então acho Não que gravar vale, todas as reuniões, né? exato, Gravar. vale fazer uma curadoria aí do que é importante ser gravado, do que não é. Mas haveria a possibilidade, por exemplo, de armazenamento no YouTube e colocar o link, por exemplo? Quais seriam as opções que nós teríamos, porque estão preocupados com a utilização para aulas, né? Tá. Existe a possibilidade, por exemplo, de você gravou a reunião, subiu no stream, você faz o download dela e sobe uma outra plataforma, por exemplo. Caso estoure o limite de uso, ou vocês podem adquirir mais espaço de uso também. Ok. Mas existe a possibilidade de você fazer o download do vídeo. Então, algum vídeo que você baixou, por exemplo, se eu venho aqui em vídeos, então eu tenho a possibilidade de download vídeo. Eu posso colocar em outra plataforma e aí Você consegue. disponibilizar esse conteúdo. Ele vai baixar um vídeo MP4, você consegue fazer a gestão desse arquivo da maneira que você quiser. Tá? Certo. Mais Deixa eu alguma verificar se tem pergunta? mais alguma pergunta, já que estamos quase encerrando, né? É possível compartilhar a tela ou aplicação de um membro e ao mesmo tempo o vídeo de outro? Sim, né? Nas reuniões a gente visualiza todos os membros que estão participando aí a demonstração. Então, um pode estar compartilhando a tela, o outro pode estar com a Pode imagem. interagir. Uma pergunta que uma dúvida que nós tivemos numa reunião esses dias é: o máximo de membros que nós conseguimos visualizar na tela são 4 ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Tá aí uma boa. Sabe, Rafa? Exatamente isso? Eu ia pedir para responder.
Ah, boa. Sim, são 4 membros, só que o que acontece? O Stream, ele sempre tem uma funcionalidade. O Stream não, perdão. O Teams, ele tem uma funcionalidade que sempre a pessoa que está falando, ele leva na tela. Então ele sobe o Exato. quadrado para a pessoa que está falando e dá esse foco para a pessoa. Mas de forma maior, sim, 4 pessoas. E aí você tem essa funcionalidade de. Ele tem essa inteligência de identificar a pessoa que está falando e elevar ela na tela para dar prioridade para ela. Aparecer como está aparecendo agora na tela do Fernando, esse círculo azul que sou eu que estou falando, no Exato. caso. Então, quando a pessoa fala, aparece esse círculo, dá um destaque para ela falando, se a pessoa não tiver com o vídeo ligado, né? No caso, por exemplo, aqui eu liguei o vídeo, né? Então, só para mostrar essa função de desfoque de fundo, tá? Então, aqui eu estou usando no aplicativo. Então, o aplicativo tem essa opção aqui, ó, aqui tá não desfocar tela de fundo, aí volta a tela normal. Desfocar tela de fundo, ele desfoca a tela e dá enfoque só a pessoa aqui, só o que está no foco da câmera. Beleza? Beleza, e acho que aqui as outras perguntas que tem aqui a gente pede para o pessoal encaminhar, então via chamado para a gente no suporte e encaminhar ou no chat nossa ferramenta de comunicação da TI, e o pessoal que é dos campos centralize na TI as próximas perguntas e a gente vai se comunicando. Então, queria agradecer muito ao Fernando, ao Ian e ao Rafael por esse momento e a todos os que participaram e ficaram até agora. E nós da TI da reitoria estamos à disposição aí para eventuais dúvidas através dos canais de comunicação. Muito obrigada, pessoal. Legal, Anne. Obrigado. Obrigado a participação de todos aí também.